Síndrome do piriforme, diagnóstico muito comum, muito falado, chega bastante para a gente aqui no consultório, é muito comum chegar nas clínicas também, só que muitas vezes ele é confundido. Então, na grande maioria das vezes, não existe a síndrome do piriforme, inflamação do músculo piriforme, e sim há uma adaptação devido a alguma estrutura articular que gera uma tensão maior na musculatura do piriforme. Então, nem sempre essa tensão que é gerada no piriforme através de uma disfunção articular é caracterizada como síndrome do piriforme. Beleza? Então, para a gente dar uma revisada, então tá aqui em destaque preto aqui, o piriforme. O piriforme ele sai lateral aos forames sacrais, na altura de S1, S2, S3, S4, e vai até o trocânter maior aqui do fêmur, nessa lateral do fêmur. A principal função dele é fazer essa rotação lateral ou rotação externa, jogar o fêmur para trás. Então, a gente vai fazer essa abertura da perna, beleza? Então, quando eu gero uma tensão nele, que ele se encurta, ele leva o fêmur para trás em direção ao sacro. Tudo bem? Só que esse músculo do piriforme, ele recebe uma inervação que passa por baixo dele. Esse nervo é o nervo esquiático, o nervo ciático, conhecido como nervo ciático. Então, ele passa por baixo desse músculo. Em alguns casos, ele passa no meio desse músculo. Não é anormal isso acontecer. Então, quando eu gero uma tensão no músculo piriforme, eu posso também ter um diagnóstico característico de uma ciatalgia e não ser necessariamente uma inflamação neural a nível articular, certo? Ao nível de alguma alteração articular na coluna lombar. Então, eu posso ter apenas uma inclinação sacral que vai me gerar uma tensão maior nesse músculo psoas, que pode, através dessa tensão, gerar uma pressão em cima do nervo, e aí esse nervo vai me dar características inflamatórias. Tudo bem? Então, quando eu tenho a articulação sacroiliaca, tá? E eu tenho inclinações e torções sacrais, eu preciso, antes de pensar na liberação do diafragma, eu preciso avaliar em questão de mobilidade articular, se eu tenho uma mobilidade adequada, uma mecânica adequada de L4, L5. Eu preciso avaliar a articulação sacroiliaca, e aí existem várias maneiras de a gente estar avaliando. Eu preciso avaliar a posição específica do sacro. Então, pequenas torções já podem me dar informações que essa tensão está vindo dessas tensões, dessas torções sacrais, certo? E depois que eu descartar essas questões articulares que vão mandar informações de processamento, de resposta para esse músculo, com aspectos de contratura ou estiramento, né, esses aspectos de alterações de tensão, aí sim eu vou começar a avaliar especificamente o piriforme. Então, existem dois testes aí, um teste que a gente chama de teste do piriforme, certo? O paciente vai ter em DL, e esse teste, numa escala de confiabilidade de 0 a 4, ele tem uma confiabilidade de 3, então é bastante alta para avaliar se realmente um problema é especificamente do piriforme, beleza? Então, o paciente vai ficar em decúbito lateral, a gente vai fazer uma estabilização a nível do quadril e com a outra mão a gente vai pegar o paciente e jogar o joelho dele em direção ao solo. Com isso eu vou estar gerando uma tensão nesse músculo do piriforme, beleza? E aí eu vou conseguir fechar realmente que existe uma tensão, existe uma alteração. Tranquilo? Também existe outro modelo de avaliação do piriforme que a gente pode estar fazendo para
observar se eu tenho uma tensão mais em um lado do que do outro lado da musculatura do piriforme. Então, o teste é da seguinte maneira. O paciente vai estar em decúbito ventral, com os dois joelhos flexionados a 90 graus. O terapeuta vai segurar nos pés do paciente e fazer uma abertura da perna, certo? Vai fazer uma rotação interna. E aí vai observar que qual perna está indo menos. Provavelmente, o lado que está indo menos é o lado que tem uma tensão maior nesse músculo piriforme. E aí sim, eu vou tratar e reavaliar. Então esses dois testes aí vão estar me falando se eu obtive um resultado positivo em relação a esses testes ou não, beleza?